Cada uma das retas sobre a superfície cônica recebe o nome de geratriz. O ponto comum a todas as geratrizes é chamado vértice. As curvas resultantes da intersecção entre um plano e a superfície cônica são chamadas cônicas. Cortando a superfície cônica com um plano perpendicular ao seu eixo, obtém-se uma circunferência. Inclinando um pouco o plano, de modo que ele não seja perpendicular ao eixo, nem paralelo a uma geratriz, obtém-se uma elipse. Inclinando o plano mais um pouco, de modo que ele fique paralelo a uma geratriz e intercepte as demais, obtém-se uma parábola. Por fim, deixando o plano paralelo ao eixo, de modo que não o contenha, obtém-se uma hipérbole. Olha que situação de cone, né? Como eu falei, né? Ó, figuras cônicas, né? Aí, ó, superfície cônica circular. Superfície, essa parte aqui, como falou no vídeo, essa linha aqui é chamada de geratriz. Nós vamos ver algumas fórmulas relacionadas a isso, ó. Na página 227, visualizando cônicas. Vamos ver lá, ó. Ao iluminar uma parede plana com um facho cônico, cônico vocês já viram aí na beira da estrada, que quando tem algum tipo de acidente, tá, o corpo de bombeiros ou tem uma blitz, né? Então vamos lá. Ó, ao iluminar uma parede plana com um facho cônico de luz proveniente de uma lanterna, observamos algumas figuras determinadas pelas interseções da superfície do cone com o plano. Essas interseções são chamadas de figuras cônicas. Por exemplo, se o eixo do cone de luz for oblíquo, ou seja, tá? O eixo do cone de luz for oblíquo, que é uma coisa inclinada, ao plano da parede, de modo que todas as geratrizes do cone sejam interceptadas pelo plano, então a interseção do plano com a superfície do cone é uma elipse, parece um ovo, tá? A gente vai ver isso aqui, a parte teórica, depois nós vamos ver as fórmulas, tá? Ó, se uma das geratrizes do cone de luz for paralela ao plano da parede, então essa interseção desse plano com a superfície do cone é uma parábola. Vocês já estudaram parábola no primeiro ano, com cavidade voltada para cima e com cavidade voltada para baixo. Terceiro ponto, se o eixo do cone de luz for paralelo, ó, o eixo do cone de luz for paralelo ao plano da parede, então a interseção desse plano com a superfície do cone é um dos ramos de uma hipérbole. É só um pedaço, ó. A hipérbole é formada por dois ramos como esse, tá? Então é tudo baseado na luz. Agora, na página 228, tá? Tá, ó, pera aí que eu vou... Sugerimos ainda uma segunda experiência para visualizar as cônicas, ó. Coloque um copo de água com algum corante em um copo cônico. Já viram esse copo aqui, né? Parece até uma taça. E tampe com uma fita adesiva. O corante facilita a visualização das figuras formadas. Isso é uma experiência. A seguir, varie a inclinação do eixo do cone em relação ao plano horizontal, que é deitado. E você verá algumas figuras cônicas nas interseções da superfície interna, parte interna da figura, do copo com o plano da superfície da água, conforme mostram as figuras. Ó, aqui dentro é uma elipse, aqui é o ramo da parábola e aqui é a própria parábola. Agora, da origem das cônicas às suas aplicações atuais. O mais completo tratado sobre cônicas, tá? É um matemático e astrônomo chamado Apolônio de Perga, tá? Então, ó, a obra As Cônicas, né? Ela está relacionada a órbitas elípticas em torno do Sol, parabólica, hiperbólica, a gente vai ver isso tudo. Aí uma figura aí, ó, o Coliseu, né? Tem a forma elíptica, porque tem várias circunferências aí, né? Agora, na página 229, a definição de elipse. Ó, observe na foto abaixo a forma elíptica do estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, localizado na Pampulha, em Belo Horizonte. Essa forma, que tem diversas aplicações da arquitetura,
é o objeto do estudo da sessão. Espera aí que eu vou minimizar que alguém pediu para entrar. Tudo bem, Thomas? Tomás, na paz? Tá, tô explicando a parte teórica aqui e depois eu vou colocar as fórmulas para nós analisarmos, tá? Então, ó, o Mineirão foi palco de 6 jogos da Copa do Mundo de 2014, inclusive da semifinal entre Brasil e Alemanha, que a gente não se esquece, né? Quem acompanha futebol. Agora a definição de uma elipse, ó. Para o estudo analítico da elipse, convém defini-la a partir da propriedade a seguir comum a todos os seus pontos. Fixados dois pontos, F1 e F2, vamos ver aqui, ó. É uma elipse. De um plano alfa, tal que F1 vezes F2 é igual a 2C. 2C é a distância. Com C maior que zero. Chama-se elipse o conjunto dos pontos P do plano alfa, cuja soma das distâncias PF1 e PF2 é uma constante 2A, com 2A maior que 2C. Com um exemplo a gente consegue entender melhor. Isso aqui é só a parte teórica que eu estou fazendo a leitura, tá? Só se vocês quiserem ver a parte teórica depois, novamente. Ó, os pontos F1 e F2 são chamados de focos da elipse. Esse 2C, né, a distância de F1 até o F2, é chamado de distância focal, porque é a distância entre os focos. Quando quem usa óculos tem que ver o foco, um monte de coisa, né? Qualquer segmento de reta cujos extremos são pontos da elipse é chamado de corda. Então, ó, a corda A1, A2, que passa pelos focos F1 e F2, é chamado de eixo maior da elipse e sua medida é 2A. O ponto médio C do eixo maior, A1, A2, que também é o ponto médio do segmento F1 e F2, é chamado de centro da elipse, que são os semi-eixos maiores. A 230, tá? Tá falando aqui, ó, é a construção de uma elipse. Aqui a gente vai ver uma fórmula, tá? Ó, a corda B1 e B2, que passa por C, que é o centro, é perpendicular ao eixo maior. É o eixo menor da elipse, sendo os segmentos, ó, segmentos B1C e B2C são os semi-eixos menores, que são distâncias menores. Esses semi-eixos têm medidas iguais, que serão indicadas por B. É como se fosse o raio, né? Pelo teorema de Pitágoras, temos do triângulo B1, CF2, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O número E igual a C sobre A é chamado de excentricidade da elipse, observando que esse número é o cosseno do ângulo agudo. Cosseno de um ângulo é o cateto oposto dividido... Perdão, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Construção de uma elipse. Ó, uma tábua, pregos, barbante e lápis. Para construir uma elipse, fixam-se dois pregos em dois pontos distintos de uma tábua e amarram-se neles as extremidades de um barbante, de comprimento maior que a distância entre os pregos. A seguir, desenhe-se uma linha na tábua com um lápis apoiado no barbante que deve ficar o mais esticado possível, conforme mostra a figura. Olha que legal. A linha assim desenhada é uma elipse, pois a soma das distâncias de cada um de seus pontos aos dois pregos é igualzinho ao comprimento do barbante. Agora a parte principal, gente, que tem que ter mais atenção, ó. Aqui ele fala usando dobraduras para poder formar as elipses e a gente vai ver aqui na parte de baixo os exercícios resolvidos, tá? Primeiro aí, considerando a elipse, tá? Esse símbolo aí, pode ver que tem um triângulo aí dentro. Tal que PF1 mais PF2, né, do ponto P até a distância focal é igual a 2A. Vamos lá. F1 vezes F2 é igual a 2C, né? Que é a distância focal, com 2A maior que 2C.
Aí ele está pedindo para demonstrar, só que na prova eu não pedi para demonstrar não, tá? Demonstrar que a medida do eixo maior A1, A2 é 2A. O ponto médio C de A1, A2 também é o ponto médio de F1, F2. C é o centro da elipse. Cada um dos segmentos BF1, BF2, B1, F2 mede metade do eixo maior, isto é, B1, F1 é igual a B1, F2 igual a A. C é o ponto médio. Na resolução, tá? Aí, da letra A, demonstrar que a medida do eixo maior A1, A2 é 2A. Aí tá aqui, tem que fazer uma equaçãozinha, tá? Isso aí não vou botar nem no exercício, não. Aí vamos para outra parte, que é a mais importante. Tá? Na página 232, tá? Equação da elipse. Isso aqui é a demonstração também que eu não vou pedir para colocar. Espera aí que isso aqui deve estar na parte de baixo. Só um instantinho aqui, gente. Espera aí que eu estou voltando aqui. Esse aqui é o exemplo 2, não. Esse aqui só tem um. Vamos lá. 233. Também não é que são exercícios. Isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Equação da elipse. Olha a fórmula. É isso tudo aqui, ó. x1 é igual a fórmula da distância. x1, ó. X menos x1 elevado ao quadrado. Mais y menos y elevado ao quadrado. Essa parte aqui que eu vou cobrar na prova. X menos x2 elevado ao quadrado. Mais y menos y2 elevado ao quadrado igual a 2a. Aí na página 234 tem os exercícios resolvidos. Tenho 3 pelo menos, ó. Isso é de questão de prova. Obter a equação da elipse F1 0 e menos 2 e F2 0 e 2, cujo eixo maior mede 6 unidades. Tá? Espera aí que eu vou... Tá sem espaço, vou colocar o vídeo 2 para continuar isso aí.